Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Rodrigo. Boa noite, meus lindos e minhas lindas. O professor Rodrigo está de volta. E aí, notaram alguma coisa diferente? O que vocês notaram aí diferente? Quem notou? Quem notou algo diferente, comenta aí no chat. O que vocês perceberam? O que mudou? O que mudou? Gente, chegamos hoje numa aula que é uma das melhores aulas para estarmos aqui no ProEnem, com essa galera do Brasil todo. A gente vai falar hoje sobre os biomas brasileiros. A gente vai passar aí, ó, vral, pelo Brasil todo, vai falar sobre as vegetações. E eu sei que tem uma galera aqui, ó, do Centro-Oeste. Cadê a galera do Goiás? A galera do Goiás, cadê? Cadê a galera do Goiás? Pra gente falar um pouco sobre Cerrado. Cadê o pessoal do Nordeste, o pessoal do Amazonas, o pessoal do Sul? Cadê a galera, né? Gente, hoje vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. E é uma aula que eu vou pedir muita interação. Quero que você me fale. Ah, Rodrigo, eu sou lá do interior de Minas Gerais. Lá onde eu moro, pô, é Cerrado. Cara, eu quero ouvir. Quero que você escreva aí pra mim, né? Olha aí, ó. Simone percebeu. Cadê o óculos? Gente, no carnaval eu perdi o meu óculos. Vocês acreditam? Eu perdi meu óculos. Perdi. Cara, e foi uma coisa de velho, Renan. Foi o seguinte, eu fui na praia na quinta-feira depois do carnaval. Aí assim, cara, como eu não ia entrar fundo na água, né? Tava no rasinho, tava de óculos. Aí sabe aquela hora que a onda vem, você vira de costas assim pra onda bater? Cara, a onda bateu e ela subiu e passou por aqui. Quando a onda passou por aqui assim, ó, levou o óculos. Cara, e na hora que o óculos foi embora, eu já não enxergava mais nada. Ou seja, perdi meu óculos, foi desesperador. Foi ridículo, né? Muito. Aí eu falei isso pros alunos hoje de manhã, aí falou, pô, uma coisa de velho fazer isso, ficar de costas pra ondinha pra ela bater. Gente, ficar de costas pra onda bater é coisa de velho? Ou quem é mais jovem e é o quê? É furar a onda? Onde tem melhor oferta? Na Shopee. Sei que é a escolha certa. Na Shopee. A melhor oferta é na Shopee. Dia do consumidor? Olha na Shopee. Aí, ó, cadê o filho da mãe da ótica aqui? Gente, cara, deve estar rico, porque foi caro pra caraca o óculos, gente. Cara, deixei um Celta lá no óculos. Mas enfim, vamos pra aula de hoje, gente. Depois desse desabafo aqui, ó. Ó, Maceió, Nordeste. Olha aí, ó. É isso. Eu pagou uns 1.000 conto. Não foi, Marcela? Pior que não foi. Não foi 1.000 conto. Não, era um sinal para trocar de óculos, tá? Que esse óculos estava velhão já, e era para trocar. Eu não estava querendo trocar porque eu já tinha orçado e tava caro pra caramba esse óculos novo. Falei, faço questão de enxergar bem não, né? Não preciso gastar esse dinheiro todo que ia gastar. Então, o pessoal vai assim, como que você tá enxergando o comentário? Eu tô de lente, né? Só que essa lente, ela não corrige os meus 3 problemas visuais, corrige só alguns. Então, enxergar de longe eu consigo, né?
Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Muito bom, gente. Maravilha. Então vamos começar. Vamos falar sobre os biomas brasileiros. Gente, a aula de hoje é para falar sobre a tundra, sobre o chaparral? Não. A gente tem que falar sobre os biomas do Brasil. A gente tem que falar com vocês sobre o que cai no Enem. Gente, a aula de hoje é de alta importância. E eu sei que você já teve essa aula na geografia alguma vez na vida. E é muito bom, né? É muito bom, é muito bom. Então vamos começar aqui a nossa aula, gente. Vamos falar sobre alguns aspectos que vão determinar qual é o tipo de bioma. Gente, Renan, traz a galera aqui pro quadro rapidinho. Falaram que teu óculos foi oferenda pra ele, mano. Foi de oferenda, levaram aí, né? Gente, vamos lá. Aqui está o globo terrestre. Lembra disso? E aqui no meio, vral, linha do Equador. E eu não sei se você sabe, a gente, quando se distancia da linha do Equador, a gente aumenta a chamada latitude. E como a linha do Equador é referência, nós temos latitude zero. E a gente vai até os polos. Então, quando a gente chega nessa latitude aqui na linha do Equador, é muito comum a gente ter florestas, clima tropical. E conforme a gente vai se afastando, vai aumentando a latitude, seja para o norte, seja para o sul, vai ficando mais friozinho. Então, por exemplo, aparecem florestas temperadas. E quando a gente vai no extremo, né, norte ou no extremo sul, começa a aparecer aquela vegetação ligada ao gelo, que é a tundra, que é uma vegetação rasteira que o solo é congelado. Então, a latitude é um fator que influencia. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Alguém aqui conhece um bioma brasileiro chamado Floresta de Araucária? A Floresta de Araucária é um bioma típico do sul do Brasil. Mas, se você for a Campos do Jordão, cadê o pessoal de São Paulo? Cadê os mano e as minas de São Paulo? Cadê? De Sampa, cadê? Cadê? Tu que toma uma breja, né? Que não bota ketchup na pizza. Aliás, fala o seu estado e fala pra mim se você bota ou não ketchup na pizza. Porque aqui, gente, Rio de Janeiro, pizza é com ketchup, né? É com ketchup, não adianta, né? Esse negócio de... Cachorro quente sem purê, tá? Ah, é cachorro quente sem purê aqui, né? E aí? Olha aí, ó. O pessoal mandou aí, ó. Catolé. Muito bom. Aí, ó, mandaram oferenda pra ele manjar mesmo, né? Olha aí, cara, o pessoal falando aí, ó. Muito bom. Então, o pessoal de São Paulo, gente, se você for a Campos do Jordão, é região sudeste. Não é região sul. Cara, e lá tem Araucária. Por quê? Porque o critério não é a latitude. Quando você vai lá para o sul do Brasil, latitude maior. Sudeste, latitude menor. Mas aí entra um outro critério, que é a altitude. Gente, quando eu falo para vocês da tundra, é um bioma que aparece, cara, lá no extremo norte do Canadá, aparece no Alasca, que fica lá, né? O Alasca fica quase aqui, ó. Quando você vai, por exemplo, a Ushuaia, que é o extremo sul da América do Sul, cara, lá também aparece tundra. Mas, por exemplo, se você for a Santiago do Chile, não é tão longe de latitude, por exemplo, de Porto Alegre, e lá tem tundra. Mas por que lá tem tundra? Porque lá tem a Cordilheira dos Andes. Então, se você subir 3.000 metros, que é tranquilo, cara, vai estar tão frio que vai ter tundra lá. Então, dois critérios determinam se vai ter determinada vegetação. O primeiro deles é a latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, e a outra é a altitude, que é a distância em relação ao nível do mar. Tudo bem? Agora, Renan, joga a galera de volta aí, ó, para o nosso chroma key. Ah, maravilha. Então, olha só. Aqui está a linha do Equador, e conforme a gente vai se afastando, vai aumentando a latitude. E aí você nota que perto da linha do Equador, a gente tem florestas, conforme vai distanciando, florestas temperadas. Tipo aquelas florestas do Canadá. Tem a taiga, que são as coníferas. Aí tem a tundra e gelo e neve. Só que esse é o critério. Existe um outro que é a altitude. Então, conforme você vai subindo, a vegetação também vai mudando. Então, são dois grandes critérios que determinam a vegetação. Latitude, que é a distância da linha do Equador, e a altitude. E é óbvio que isso faz sentido, porque quanto mais longe da linha do Equador, mais perto do polo eu tô. E é gelado. E quanto mais alto eu subo, mais friozinho vai ficar, né? Lembra quando você vai pra serra, leva aquele casaquinho, né? Ai, né? Latitude é na hora, não entendi.
Minas Gerais, também muita araucária. Olha aí, ó, Florianópolis. Ó, Florianópolis é ketchup, né? Maranhão com ketchup. Gente, Paranazão com ketchup e todos os molhos possíveis. Gente, parece que o Brasil inteiro coloca ketchup na pizza. Só tem um lugar que não bota. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Eles que estão certos. É, cara, eu não sabia dessa não. Eu achava que só o carioca botava ketchup na pizza. Mas parece que é o Brasil inteiro, menos o SP. Olha. Tá certo, né? É isso. Cara, a Maria da Conceição brilhou, é isso mesmo. Aqui, ó, horizontal, latitude, vertical, altitude. Ótimo, né? Muito bom, né? Cara, Sergipe, ketchup também. Então é isso. E aqui nós temos um mapa mundi, para a gente ver os biomas do mundo, né? Então, por exemplo, aqui tá o Brasa, olha aí, ó, o BR aqui, ó, o BR aqui. Aí aqui verde nós temos florestas tropicais. Aqui, né, em roxo, é roxo isso aqui, gente? Roxo, roxo. É roxo, roxo, roxo. Isso aqui, ó, é a savana. Aí ele fala assim, mas Rodrigo, eu aprendi que savana era coisa do Rei Leão. Porque você pensa na África, olha aqui a savana da África, aqui o roxinho, né? Só que no Brasil tem uma savana que se chama Cerrado. Cadê o pessoal de Goiás? Goiás é a capital do Cerrado, gente. Mas lembre-se, Cerrado também tem em Minas Gerais, tem, né, na Bahia, tem vários estados do Nordeste, até, ó, do Piauí. O sul do Piauí pega um pouquinho de Cerrado, tá? Então, gente, nós temos o Cerrado, nós temos aqui, ó, os campos. Tá vendo aqui, ó, amarelinho, campos, lá no sul. Só que campos no Brasil a gente chama de pampa. Então, Pampa Gaúcho é o nome brasileiro. O nome mundial a gente chama de campo, ou pradaria. A gente vai ter a caatinga, são vários biomas. E, gente, nós não vamos ficar focados na aula de hoje nos biomas, por exemplo, da Rússia. Ai, quais são os biomas que tem na Rússia? Não quero saber. Ai, na Austrália. Cara, não me interessa. Rodrigo, qual é o bioma do Vaticano, né? Cara, não me interessa. Eu quero saber os biomas do Brasil. Do Brasil. Cara, uma vez, eu lembro, né? Que um amigo meu estava dando aula de história. Tava falando sobre a Revolução Francesa, pá. Aí o moleque levantou a mão e perguntou assim, professor, nessa época, o que estava acontecendo na Suécia? Aí o professor, pô, a mesma coisa que na Dinamarca. E aí continuou a aula. Aí o moleque levantou a mão, professor, o que está acontecendo na Dinamarca? Cara, sei lá, né? Sei lá o que está acontecendo na Dinamarca. Cara, Revolução Francesa, esse é o tema, né? Não é Revolução Dinamarquesa, né? Então a gente que está aqui temos que focar no Brasil, né? Ah, eu quero aprender os biomas de Burkina Faso. Não, a gente vai aprender os biomas do Brasil. Tá legal? Do Brasil. Tá estudando pro Enem, né? É isso, né? Olha aí, professor, explica por que tem reservas de Mata Atlântica em João Pessoa. Vamos chegar. Tem. Cadê mais? Viajou legal esse aluno. Quem será? É roxo. Beleza, vamos embora. Então aqui nós temos alguns biomas do mundo, gente, que são chamados de hotspots. Você que é bilíngue, você que fez muito curso de inglês, sabe que hotspot significa ponto quente. E o que quer dizer isso? São biomas que estão ameaçados. No mundo existem vários. E no Brasil, nós temos 2 biomas, cara, que estão, ó, sofrendo. O primeiro deles é a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é um bioma brasileiro, cara, que está sendo zoado desde 1500. Lembra quando os portugueses invadiram o Brasil? Esse meu amigo, professor de história, também me corrigiu. Porque a gente não fala mais descobriu o Brasil, né? Não fala que conquistou o Brasil ou invadiu, né? Não é descoberta, porque a gente sempre esteve aqui, né? Então, quando os portugueses invadiram o Brasil, cara, eles começaram a plantar cana no litoral, desmatando a Mata Atlântica. Então, é um bioma, cara, bem danificado. E o outro bioma que começou a ser danificado nos anos 60 é o Cerrado. Então a gente tem 2 biomas extremamente ameaçados. O Cerrado, que fica aqui no centro-oeste, e a Mata Atlântica, que fica aqui, ó, pegando vários estados do sudeste, do nordeste, tá? Pessoal, e para ser um hotspot, precisa estar com uma perda maior do que 75%. E as pessoas falam assim, ah, mas e a Amazônia, o Pantanal? Eu vi que está tendo muito incêndio. Gente, está tendo muito problema agora. Mas eu estou falando de regiões que estão sendo desmatadas desde 1500. Cara, aqui,
Rio de Janeiro, onde está o ProEnem. Cara, isso aqui é Mata Atlântica. Era para ter uma floresta, mas tem um prédio com um professor gravando aula para vocês pro Brasil inteiro, né? Mas era para ter uma floresta aqui. Era para eu e Renan estar numa árvore, né, aqui, com, sei lá, a casa na árvore, fazendo a transmissão daqui. Mas resolveram destruir a árvore e construir vários prédios aqui, ó, ao redor aqui. Era para ser Mata Atlântica. Então, desde 1500 estão destruindo isso aqui, gente. Desde 1500. Então, para você ficar esperto, ó, no Brasil é o Cerrado, que está tão danificado, e a Mata Atlântica. Tudo bem? E vamos falar então dos biomas brasileiros. Cara, alguém sabe o que é isso aqui? Renan, sabe o que é isso aqui? Pau-Brasil. Olha que coisa, Renan. O nome Brasil vem em homenagem a essa árvore. Porque quando você rasga isso aqui, cara, sai uma secreção vermelha. E aí os portugueses, né, olharam para cá e falaram assim, caraca, parece uma brasa pegando fogo. E aí o nome ficou o quê? Brasil, vem daí. Então o pessoal fala assim, poxa, a bandeira do Brasil tem lá o verde, amarelo, que são as cores da família real portuguesa, mas o nome Brasil vem do fato dessa árvore ter o seu miolo vermelho. Então essa árvore é o símbolo do nosso país, tá? Daí que vem o nome. E o primeiro bioma que eu vou trazer para vocês são as florestas tropicais. Em inglês o pessoal chama de rainforest, né? Que são as florestas de chuva. Chove pra caramba aqui. E no Brasil nós temos dois grandes exemplos. Tem a floresta amazônica e tem também a Mata Atlântica. E um detalhe muito interessante. Olha só, aqui está a floresta amazônica. Floresta extremamente importante. E aqui está a região sudeste do Brasil, onde eu e Renan estamos. Se vocês olharem nessa latitude aqui, ó, no Chile tem o deserto do Atacama, na África o deserto da Namíbia e lá na Oceania o deserto da Austrália. Ou seja, era para essa região toda aqui, ó, ser uma região de deserto. Só que o Sudeste não é assim, o Sudeste é lindo, é maravilhoso, Rio de Janeiro, né, Carnaval, samba, né, maravilhosa. Só que acontece o seguinte, por que isso aqui não é um deserto? Por dois motivos. Existe a floresta amazônica. E lá chove muito. A água cai, as raízes da árvore absorvem essa água e as folhas soltam isso na atmosfera. Existe um processo chamado de evapotranspiração. Então tem muita evaporação aqui. Só que qual era o caminho natural dessa umidade? Era vir para cá, para o Chile. Para essa umidade vir aqui para o Atacama e chover. E o Atacama ser uma linda floresta. Só que tem um negócio que atrapalha isso aqui, que é a chamada Cordilheira dos Andes. Então a Cordilheira dos Andes impede que a umidade da Amazônia vá para o Chile. E qual é a consequência disso? Deserto do Atacama do Chile, que é o deserto mais seco do mundo, dentre os desertos não glaciais. Então, gente, é o lugar mais seco da Terra, tirando geleira. Por quê? Por causa da cordilheira. E essa cordilheira é maldição para o Chile, tititi, lelele, é maldição para eles, mas para a gente é bênção, ou glória, né? Por quê? Essa umidade toda que iria lá pro Atacama vem descendo por aqui e não era para vir para cá. E ela vem aqui pro Rio, para São Paulo, para Minas, para o Espírito Santo e cai aquela chuva gostosa, que aliás faz tempo que eu não chove aqui no Rio de Janeiro direito, mas essa região é uma região irrigada por causa disso. E esse fluxo de água que vem lá da Amazônia para cá é chamado de rio aéreo ou rio voador. Ele vem por cima, é a umidade que vem pelas nuvens e essa chuvinha cai aqui. E essa chuvinha, gente, é bênção, é maravilha, tá? Muito bom, gente. Muito bom, gente. Olha aqui. E aqui nós temos essa imagem, né, dos rios aéreos. Aqui está a massa de ar, aqui está a Amazônia. E você pode perceber pelas imagens que é um verdinho bonitinho. Quando você olha para cá, ó, aqui você já vai ver uma região muito seca. E aqui está a Cordilheira dos Andes. Ela impede que essa massa de água, ó, passe para lá. Então essa massa de água ela vem, ó, e traz aqui para o Sudeste. E aí chove. Então se você desmata a Amazônia, isso afeta a sua vida aqui no Sudeste. Então por isso que a gente tem que buscar a preservação desse ambiente. Nossa, que ótimo. E agora características das vegetações de floresta tropical, porque isso cai no Enem, gente. Primeiro, é uma floresta chamada de higrófita. É uma floresta que gosta de água. Higro ou hidro quer dizer água. Outro aspecto, as folhas,
elas são latifoliadas. O que é isso? As folhas da floresta amazônica e da Mata Atlântica são folhas grandes. Porque, gente, pensa comigo. A raiz, ela absorve água. E como tem muita água porque chove muito, o que essa planta tem que fazer? Jogar essa água para fora. E essa transpiração acontece pela folha. Quanto maior a folha, maior é a evapotranspiração. Então, lugar que chove muito tem que ter folhão. E lembra, folha grande é latifoliada. É o seguinte, sabe latifúndio, que é uma terra grande? Então, latifoliada é uma área grande. As florestas são perenes, elas ficam lá, elas são arbóreas, elas tendem a formar árvores, elas são bastante diversificadas, por isso eu digo que ela é heterogênea, e elas são brófilas, por quê? Como tem árvores altas, outras árvores embaixo recebem sombra. E um ponto curioso, tá vendo essas raízes aqui? Raiz não deveria crescer para baixo? As raízes dessas florestas tendem a crescer lateralmente, porque como tem muita água, a raiz não precisa ir lá embaixo. Só você pensar, cara, se está cheio de água, o que eu vou fazer lá embaixo? Então as raízes crescem quase que lateralmente. E se você já veio no Rio, veio em São Paulo, até mesmo em Belo Horizonte, região sudeste, que é uma região de Mata Atlântica, cara, tem muitas árvores aqui que as raízes elas vão crescendo lateralmente. E aí as pessoas fazem uma calçada ao redor dessa árvore. Cara, e as raízes vão crescendo e vão rasgando a calçada. Por quê? Era uma raiz que deveria crescer para baixo. Mas, cara, como tem bastante água aqui, elas crescem lateralmente. São as chamadas raízes superficiais ou raiz tabular, porque ela vira tipo uma tábua. Ah, muito bom. Ótimo. E aqui temos um exemplo, né, de um fruto típico. Alguém sabe o que é isso aqui, gente? Alguém sabe o que é isso aqui? Quem sabe? Quem sabe? Isso aqui é açaí, Renan. Açaí, né? Açaí, né? Fruto típico da região da floresta amazônica, né? Aliás, agora a gente pode trazer uma treta, né? Trazer uma treta aqui. O açaí que tem no Rio é um açaí de verdade ou um açaí de mentira? Cadê o pessoal do Pará? Tinha uma galera do Pará aqui hoje, né? E aí, o açaí de vocês no Pará? Tem xarope de guaraná? Tem leite ninho? Recebe leite condensado? Será? Será? Né? Olha aí, o pessoal já acertou logo açaí, né? Olha aí, ó. O Laerson brilhou, né? Isso aí, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. E o primeiro bioma, né, é a floresta amazônica. É o maior bioma brasileiro esse aqui. E o Cerrado é o segundo. Então isso aqui é o açaí, tá, gente? E um detalhe bem interessante, né? Aqui tá uma zona de floresta, você vai ver que a maior parte da matéria orgânica, dos nutrientes, fica na parte superficial. Então o solo da Amazônia é um solo que é ruim, tá? Porque como é um solo muito profundo, é um solo que as árvores não são muito profundas, então você quase não tem nada de bom aqui. Porque fica tudo aqui, ó, e tudo nas árvores. E um outro ponto bem legal, cara, é que na floresta amazônica tem árvores muito grandes. Tem árvores de 40, 30 metros de altura. Já encontraram na Amazônia árvores que tinham 70 metros de altura. Gente, 70 metros é quase um prédio de 20 andares, tá? Então, é uma vegetação que pode ser bastante alta. Bastante, ó. Olha aí, a Brena mandou. Credo, no Pará tomamos com farinha de bagudá. Olha aí, ó, o pai da Tainá, ó. Meu pai é militar, morei no interior do Pará. O açaí é servido líquido. Temperatura natural e sem nenhum adoçante, totalmente natural. Olha aí, ó. Aí, o pessoal, aí, Renan, viu? A galera aqui tá criticando, né? Não pode botar leite condensado. Não pode, leite ninho, né? Pessoal aí, ó, açaí só com farinha. Cara, é muito legal isso. Muito maneiro. Meu amigo, comi açaí com peixe frito. Parece que é isso. No Pará, a galera bota arroz, farinha, um açaí e um peixe ali. Um peixe de água doce. Que é como se fosse o feijão, né, esse açaí. É pra meio que pra dar uma liga ali no negócio e não é doce. E aí, toparia, Renan? Toparia. Mas parece que o açaí tá caro, né? O açaí tá R$50. Coitado do Pará, né? Tá com açaí caro. Aqui no Rio é isso mesmo, né? Cara, no Rio tu compra um copinho de açaí 20 conto. O cara tá reclamando de pagar 50? Deve ser o quê? 1 quilo? Então vambora. Cara, e aqui tem uma imagem que mostra os biomas tropicais, né?
a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Então isso aqui era antes. Cara, olha como é que tá agora a Mata Atlântica. É um hotspot, cara, sobrou quase nada. Só que tem um lado bom, né, da Mata Atlântica. É que ela não está sendo desmatada mais. Ela está no processo de recomposição. E agora quem a galera está destruindo? A Amazônia. E quem destrói a Amazônia ferra o resto do Brasil. Porque lembra dos rios aéreos que se propagam pela atmosfera? Então, gente, um grave problema zoar aqui a Amazônia. E a Amazônia está piorando. É claro, olha só a desgraça que ficou a Mata Atlântica. E aí, para a gente poder treinar, cara, eu quero trazer uma questão para vocês. Questão do Enem. Eu vou ler. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas. Eu já falei isso com vocês. Planta epífita, que faz epifitismo. É uma planta que fica em cima de outra planta para quê? Para ela receber luz. E ela não é uma planta parasita, ela não dá prejuízo. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Gente, aprende uma coisa. Floresta amazônica e Mata Atlântica são vegetações densas, fechadas. E se a orquídea ou a bromélia ficasse lá no solo, geral ia fazer sombra nela. Então ela fica lá em cima, para quê? Buscando um pouquinho de luz. Ela não dá prejuízo na árvore. Porque se desse prejuízo, o nome da relação era parasitismo. Como não dá prejuízo, se chama epifitismo. Então, plantas epífitas são típicas de florestas tropicais. Beleza? E aí ele faz uma pergunta. Essas plantas captam água como é que essas plantas pegam água, né? E aí existe uma parada que é o seguinte, é até perigoso você ter bromélia na tua casa, porque as folhas da bromélia, elas funcionam como se fosse um cálice, então quando chove elas acumulam água e a planta vai usando essa água, porque está em cima de outra, não tem como absorver. Só que se tiver isso em casa, pode criar larvas do mosquito da dengue. E aí deu ruim. Então, uma das maneiras que a planta tem, qual é, gente? É coletar água da chuva por meio de suas folhas. Se ele pega da planta vizinha, é parasita. Não dá para a raiz crescer até lá embaixo. Se suga a seiva bruta das hospedeiras, é parasita. Pô, vai água de que comunidade? Então, seria essa aqui, ó, chuva acumulada entre as suas folhas. Galera já mandou aí, ó, C. Agora é desafio, Renan. Que fruta é essa? Cadê? O que vocês acham? Que fruta é essa aqui, ó? Pessoal do Cerrado, pessoal de Goiás, Tocantins, acho que uma galera do norte de Minas Gerais vai acertar o que é isso aqui. Ainda bem que tu falou que era fruta, porque eu olhei e achei que era pão de queijo. Cara, já acharam que era pão de queijo aqui. A produção achou que era... Olha aí, ó. Natan já acertou, olha aí, ó. Xing Xing, é o pequi. Vocês sabem o que é pequi, gente? Cara, pequi é um negócio que o pessoal de Goiás... ninguém fala pessoal do Goiás, lá eles falam do Goiás, que eles adoram. O pessoal faz arroz com isso aqui, galinha ensopada com pequi, vende pequi em conserva. Cara, deu bobeira, o goiano, né, joga um pequi nas paradas, joga um pequi, não é isso? Olha aí, ó. Olha aí, ó, nunca comi pequi. Cadê? A galera sabe. Fruta pão, gente, acho que é verde, né? Ruim demais. Nossa, eu nunca vi. Como muito com frango aí, ó. O Ades mandou aí, ó. Isso é horrível, verdade, né? Minha tia faz com frango, né? Cara, olha aí. Descobri essa fruta hoje. Cara, eu digo, essa aula, gente, é uma viagem pelo Brasil, gente. Essa aula é muito boa, né? E aí tem gente que nunca ouviu falar dessa fruta e tem gente que come isso o dia todo. Porque é igual o quiabo, né? Divide opiniões. Cara, depende. O goiano acha que isso aqui não divide opinião, não. Isso aqui é a melhor coisa do mundo para ele, né? É essencial na culinária. É. Olha aí, voltou o ketchup da pizza, brotou aqui. Cara, é muito maneiro dessa aula. Essa aula aqui é uma das melhores aulas do ProEnem, gente. É a melhor aula você dá com o Brasil inteiro. Porque a gente vai passando pela casinha de cada um de vocês. A tia, né? E aí o pessoal... Também tem uma galera que eu não passo por fama de mentiroso. Ah, isso aqui muita gente come. Ah, nunca ouvi falar. Aí o pessoal de Goiás vai lá e fala como é que é, né? Muito ruim, além de cheiro horrível. Falando que divide opiniões. Cara, Geraldo, eu também sou apaixonado pelo Brasil, né? Pitaia, gente, pitaia. Cara, pitaia é sacanagem. Pitaia é o maior golpe que tem.
Pô, fruta bonitona, uma cor bonita, quando tu pega, bota na boca, cara, gosta de nada, né? Cara, eu acho que a pitaia, ela é colombiana, eu acho. Não tenho certeza, mas certamente não é do Brasil, né? Então, pitaia é o famoso golpe, né? Pequi. Comida de rico. Gente, eu acho que não é não, hein? Quiabo fritinho, olha aí, ó, quiabo. Cara, posso falar onde eu mais gosto de quiabo, Renan? No churrasco. Cara, sem sacanagem. Cara, tu pega o quiabo, joga, só dá um brilhozinho dele no azeite, assim, só pra dar aquela parada, joga um sal, uma pimenta, joga na brasa. Cara, ele vem crocante, vem sensacional. Sem baba, sem nada. Cara, eu adoro. Pode parecer estranho, mas, cara, quiabo no churrasco é muito bom. Se você gosta de quiabo, tenta fazer no churrasco. É campeão. É campeão, cara. É melhor do que picanha, tô brincando. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o cerrado. Cara, o cerrado, ele é um bioma diferente. Quando a gente fala do inverno do cerrado, ele é extremamente seco. E quando a gente fala do verão, ele é extremamente chuvoso. Então, quando a gente fala que o cerrado, ele é a savana brasileira, gente, é porque você tem a imagem dele no inverno. Quando a gente vai pro verão, ele, pô, é verdinho, bonitinho. Então, quando você vai, por exemplo, para a Chapada dos Veadeiros, se você for no verão, cara, vai ver a vegetação assim, bonita, verdinha. Se você for no inverno, que é no meio do ano, cara, tu vai ver a vegetação seca. E isso tem algumas consequências. Vamos ver? Primeira consequência, gente. Aqui tem uma jaguatirica, que é um felino muito típico do cerrado brasileiro, né? E eu gosto de botar essa brincadeira, né, do Game of Thrones, né? O cara do gelo, a mulher do fogo, né? Daenerys, Jon Snow. Cara, que é isso? É meio fogo e gelo. É seco e úmido, né? Dependendo da época do ano. Então, pessoal, o cerrado tem essa característica. E algumas coisas que seriam legais de vocês ficarem espertos. A vegetação é tropófita. O que é isso? Cara, tem uma fase seca e uma fase úmida, dependendo, ó, inverno seco, verão úmido. A vegetação é semicaducifólia. O que é isso? Algumas folhas podem cair. Sabe cair, caducar? Então, semicaducifólia, algumas folhas caducam, algumas folhas caem às vezes. A vegetação é heterogênea, é bastante diferente, porque às vezes você tem árvore, às vezes você tem arbusto, você tem vegetação ciliar. E um ponto que todo mundo tem que saber, porque isso cai demais no Enem, é a questão do solo do cerrado. Renan, traz a galera aqui pro quadro rapidinho. Quando a gente fala do solo do cerrado, é um solo, gente, que é um solo ruim, tá? Para a agricultura. É um solo que tem características ácidas. É um solo de caráter ácido. E esse solo de caráter ácido, ele tem um grave problema. Ele perde muitos sais minerais, que tem sódio, que tem cálcio, que tem potássio. E aí fica o que nesse solo? Ele é ácido, então o pH é menor do que 7. E ele tem alto nível de quê, gente? De ferro, tem alto nível de alumínio, né? Então são características desse cerrado. E é um cerrado, e aliás é um solo que é muito ruim para você plantar, por conta dessas características. E é algo que já apareceu várias vezes na prova do Enem. Existe um procedimento chamado de calagem. O que é calagem? É você jogar cal no solo. E o que é cal? Cal é isso aqui, ó. CaO. É o óxido de cálcio. E por que isso resolve? Porque quando você joga o óxido de cálcio na água, lá no solo, vai acontecer essa reação química aqui, ó. Olha aí, ó. O óxido de cálcio mais água vira o hidróxido de cálcio. Gente, eu preciso fazer uma denúncia. Todos os anos, milhões de pessoas em todo o Brasil pagam mais caro para viajar e não tem a menor ideia disso. Sabe por quê? Porque ainda não conhecem o Clube de Hospedagem em Montreal. E eu vou te contar como funciona. Esse clube me dá acesso a vantagens e descontos em milhares de hotéis. Eu escolho o plano e quantas diárias eu quero por ano. E o melhor é que eu já pago tudo em 12 parcelinhas, sem juros e sem consumir o limite do cartão. Ó, eu comparei e tive uma economia de 40% na minha última viagem. E se você também quer economizar e fazer viagens incríveis, já clica no link.
Você presta serviços para o exterior e quer receber pagamentos sem taxas abusivas em menos de 24 horas? Como? É só receber com a Remessa, a maior plataforma brasileira de envio e recebimento de dinheiro do exterior, com custo até 8 vezes menor que o seu banco. Tudo online, pelo site ou pelo aplicativo e com dinheiro na conta em até 24 horas. Chega de perder dinheiro com taxas abusivas ao receber do exterior. Vem para a Remessa Online. As árvores são baixas, com os galhos retorcidos e com a raiz extremamente profunda. E lembra que o inverno era extremamente seco? Podem ter queimadas, incêndios naturais. Ah, Rodrigo, é o fazendeiro malvado. Não, às vezes acontece natural. E o fogo passa pela vegetação, destrói tudo, mas lembra, tem raízes profundas. E com essas raízes profundas, elas não morrem porque elas estão lá embaixo. E essa planta brota depois. Inclusive no cerrado tem sementes que só germinam após esses incêndios. Se não tiver incêndio, a semente não germina. E qual é o aprendizado que fica? É que às vezes na sua vida vão existir incêndios, destruição. Só que se você tiver raízes profundas, você vai conseguir sobreviver. Então antes de você crescer para cima, você tem que crescer para baixo, para afundar os seus alicerces. E às vezes é necessário que o fogo venha para que a grande semente da sua vida ela venha germinar. E aí, gente, o que vocês acharam do meu momento coach aqui, né? Renan, você mudou o seu mindset agora? Não. Ainda não mudou? Poxa, achei que ia mudar o mindset aqui do Renan agora, né? Muito bom. Gente, vamos embora. As plantas têm galhos retorcidos, que eu já falei, e elas são heliófilas. A vegetação cerrado, gente, ela é meio afastada, então toma muito sol. Então, quando é uma vegetação de sombra, é umbrófila. Quando é vegetação de sol, é heliófila, porque hélio quer dizer sol. Ah! Maravilha, maravilha. Ó, aí, ó, profundo, né? Professor para coach, né? Olha aí, ó. Rodrigo, filósofo. Filosofou, né? Renan é estoico, olha aí, ó. Renan é estoico. Sei nem o que é isso. Isso é bom ou é ruim, Renan? É bom. Em certa medida é bom. Olha aí, para aí, ó. O Upper, ó, mora no Cerrado, vê queimada direto. Aí, ó. Biologia, Química e Filosofia. De bobeira, foi rapidinho as três aí, ó. Filosofou. Gente, e aqui temos uma imagem de como era o Cerrado. Olha aqui, ó. Olha que maneiro, gente. Tem Cerrado em Minas Gerais. O pessoal acha que Cerrado é só Goiás. Não. Tem no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, ó, Bahia. Cara, Piauí, olha aqui, ó, Piauí. E tem no Maranhão. Então, o Cerrado é esse grande bioma e olha como é que ele está hoje. Triste, né? E o grande problema é que o agro é pop, né? Olha aí, ó. E não é de todo mundo. E aí temos uma questão aqui do Enem. Vamos ler? Ao destruir uma paisagem de árvores, de tronco retorcido, folhas e arbustos ásperos em solos... Gente, falou em galho, tronco retorcido, já pensa logo em Cerrado. Aí o cara traz solo ácido, laterizado. E aí ele manda, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista que a forma deve seguir a função. Então beleza, ele quer saber o seguinte, o processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de quê? Gente, é cerrado. Então se é cerrado, vamos ver aqui algumas características, né? Primeiro, ela é tropófila, lembra? Seco no inverno, úmido no verão, e lá no Cerrado o clima é tropical. Clima tropical. Agora, xerófila. Isso aqui é planta da caatinga, seca. E o clima do Cerrado não é semiárido. Porque lembra que chove no verão? Semiárido é quase não chove. Hidrófila, gosta de água? Não. Cara, olha aqui, subtropical. Gente, subtropical, isso aqui, ó, é típico, né, do sul do Brasil. Semidecídua é uma vegetação que as folhas caem, mas ele bota aqui, ó, tropical úmido, e não é, porque o inverno é seco. Então ficou na letra A mesmo, tá? Questão até difícil essa, né? Pouca gente saiu respondendo aqui. Uma outra questão, né? Ó, vegetação, professora, ambiental, aí vem, ó, não relacionado, aí olha só, condições do solo, vem comigo aqui, condições do solo. É pobre em sais minerais, rico em alumínio e é ácido.
e com adaptações ao fogo. Gente, é uma questão sobre cerrado. Então lembra, solo ácido é cerrado. Isso cai direto no Enem. E aí ele bota, ó, as características adaptativas das plantas que correspondem à região detalhada do professor são. Cara, se é cerrado, o que tu acha? Raiz respiratória? Isso aqui é coisa de manguezal. Folha larga, raiz tabular, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é floresta amazônica, Mata Atlântica. Raiz aérea e perpendicular ao solo, gente, isso aqui é manguezal de novo. Folha que vira espinho, gente, isso aqui é típico da onde? Da caatinga. Então, cerrado é a letra C, casca grossa para aguentar os incêndios, né? E os galhos retorcidos. Gente, deixa eu avançar aqui, mas se eu tô falando de cerrado, é calagem, corrigir o solo. E tá aí a caatinga, né? Alguém sabe qual é o nome dessa planta aqui? Isso aqui se chama mandacaru, que é o cactus do Nordeste. Cadê o pessoal do Nordeste? Cadê? Tinha o pessoal aí de João Pessoa. Cadê a galera de João Pessoa? Cadê o pessoal maravilhoso do nosso Nordeste, né? Casca Grossa Aroeira, né? Fluminense, né? Muito bom. Gente, mandacaru. Tem até uma música. Mandacaru quando fulara lá na seca. Eu não sei o que, a menina lá no sertão. Ela não quer, ela só pensa em namorar. Sabe que música é essa, Renan? Ela só quer, só pensa em namorar. Canta aí, Renan. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas a música começa assim, mandacaru quando fulara lá na seca. Sei lá o que é isso, mas eu sei que mandacaru é esse bagulho aqui. É esse cactus aqui do Nordeste. Muito típico, né? Olha aí, ó, Sergipe, né? Pernambuco. É um sinal que a chuva chega no sertão. Olha aí a galera puxando a música aí, ó. Grande Luiz Gonzaga, né? Cara, um grande beijo, né, pro pessoal do Nordeste, que a gente ama tanto, né? E vamos lá. Clima seco, chove pouco. Por isso que é bom viajar para lá, né? Pra praia, chove pouco. Tu fica lá, não fica aquela parada de chuva. É igual aqui no Rio, quando tu vai, por exemplo, ali pra Angra, Mangaratiba, chove direto. Ubatuba, outro lugar horroroso, sempre chove. Chego lá, chove. Ilha Grande. Tu gosta de Ilha Grande, Renan? Gosto. Cara, cheguei lá, chove. Acho que eu nunca vi aquele lugar sem chuva, né? Contigo também é assim ou só comigo? Não, até que não. Já pegou dia bom? Cara, acho que é comigo. Cara, se der mole, é capaz de eu ir, sei lá, no Atacama e chover. Então vamos lá. Cara, se a caatinga é seca, se ela é seca, ela é pouco. Então ela tem uma adaptação chamada de xeromorfismo. Xero quer dizer seco. O xero quer dizer seco. As folhas são estreitas, pequenininhas, lembra? Quando chove muito, folha grande, floresta amazônica, e quando é seco, folha pequenininha ou atrofiada, virando um espinho. E essas folhas, elas têm que ter poucos estômatos. A gente vai falar disso mais à frente. O estômago é uma abertura na folha que permite, ó, que a água saia. Se você é uma planta de clima úmido, tem que ter muitos estômatos, porque você vai perder muita água. Agora, se você tem secura, cara, tem que ter menos estômatos. Outra característica, cutícula, que é uma cera. Na caatinga, a cutícula é grossa para economizar água, uma cera que faz a água ficar dentro da folha para não perder. E as árvores da caatinga, tipo um cactus, elas têm o chamado parênquima aquífero. É um tecido que armazena água. Já viu o desenho animado que o cara tá com sede, ele corta um cactus e bebe água lá de dentro? Sabe aqueles programas Largados e Pelados? Quem vê Largados e Pelados aqui, né? Renan vai se inscrever para participar. Topa, Renan? Top. Largados e Pelados, com aquela mochilinha aqui na frente, né? Não dá, né? Um canivete. É, o canivete e uma pederneira pra fazer um foguinho, né? Só preciso disso. Gente, o cara tá com sede no meio do nada. O cara pega a sua faca, canivete, corta um cactus e bebe água lá de dentro. Fica nesse tecido aqui, ó, o parênquima aquífero. E aqui a gente tem uma árvore, cara, que ela chega a estar gorda, parece que ela tá gordona, porque quando chove, ela estoca toda a água no seu caule, e como ela vai passar um grande tempo sem água, ela vai só secando. E aí tem algumas características muito legais também, né? O xeromorfismo, que é seca, as folhas caducam, caem, é muito comum ter arbustos. Como a folha virou espinho, elas têm caules verdes, porque a fotossíntese é ali. O solo que elas estão é um solo que tem pedras, pedregoso, é pouca matéria orgânica e tem bastante sais minerais. Esses são os atributos ali. Essa questão aqui sobre a música fininhas, lembra uma agulha. Então folha fininha, olha o nome, ó, olha o nome aqui, ó, acicule foliada, é tipo uma agulhinha fininha. Já viu folha de araucária, né? Aqui são os pampas, que ficam lá no Rio Grande do Sul, um grande campo aqui, ó, para criar
pasto. Por isso que no Rio Grande do Sul tem muito churrasco, porque a galera cria bastante boi aqui, ó. E tu vai ver que esses pampas tem na Argentina também, tem no Uruguai. Então, ó, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, o lugar de carne boa, né? Churrasco. Avançando, Mata de Cocais, é esse bioma aqui, que a gente vai ver o babaçu, o carnaúba, que a gente vai extrair aí óleos. Pantanal, que é um bioma que está sempre... Aliás, que foto maneira, né? Olha essa pose do jacaré aqui, linda. Cara, é um bioma que tem bastante água, está sempre inundado, olha aí, ó, muito comum essas inundações. Manguezais, esse bioma é importante. Aqui tem água salgada e tem muito solo alagado aqui. E aí o que as raízes fazem? Elas ficam meio para fora. São as chamadas raízes escora. E às vezes, quando a raiz cresce para baixo, tá cheio de água, o que ela faz? Ela passa a crescer para cima. Então, ao invés da raiz crescer para baixo, ela cresce para cima. E fica a cabecinha da raiz para fora. É a chamada raiz respiratória ou pneumatóforo. E essas árvores, quando elas absorvem água com sal. E aí eliminam essa água com sal para fora, nas suas folhas. Então, são adaptações muito importantes das árvores do manguezal. Gente, aqui temos uma questão, né? Que é sobre essas raízes que eu acabei de falar para vocês, essas raízes respiratórias, que a raiz, ao invés de crescer para baixo, ela cresce para cima para respirar. Então ela faz troca gasosa, é uma questão bem relevante para o Enem. E pessoal, então fechamos aqui uma aula linda. Cara, vocês estão de parabéns, é muito bom, vale muito a pena estar aqui toda quarta-feira, porque a gente tem uma turma que é maravilhosa, uma turma que é encantadora. E foi ótimo, gente, foi ótimo. Parece que eu travei, né, Renan? Mas... Ih, agora vocês que travaram aqui, sumiu o chat. Ah, voltou. Então, gente, uma boa noite e nós voltamos na próxima quarta-feira com outra aula incrível. Conto contigo. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, você que tem um livro, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, nós estamos na página 77, tá bom? Página 77. Hoje nós vamos falar sobre o tema silêncio e solidão. Como estão sendo maravilhosas estas meditações sobre o silêncio. E veja, o silêncio está atrelado à solidão. Claro que quando nós falamos de solidão, nós estamos falando daquela solidão povoada. Nunca entenda, quando você ouvir o termo solidão, num contexto de espiritualidade, não é uma solidão negativa. Então o que é uma solidão negativa? É aquela solidão onde todo mundo onde você se sente só, onde você está triste, aonde você está angustiado e você se sente sozinho, sem aquele apoio. Não. Solidão no contexto espiritual não tem nada a ver com isso. A solidão, no contexto espiritual, é aquele processo onde você se retira para se encontrar com Deus. Onde você não está mais na presença de homens, na presença de criaturas, mas você foi buscar o seu Criador. Então isso nós vemos na Sagrada Escritura o tempo todo com os profetas.